Olá pessoal, muito bom dia. Muito bom dia. As mudanças no trânsito por causa da cheia têm deixado o fluxo de veículos no centro de Manaus cada vez mais complicado. Aliás, o trânsito de pedestres também. A partir de hoje, os ônibus executivos estão impedidos de entrar no terminal da Matriz, o que tem obrigado os usuários a caminhar ainda mais. No centro da cidade, o que não falta agora são placas de aviso. 5 ruas já foram interditadas por causa da cheia. Todas com grande circulação de carros, como é o caso de Eduardo Ribeiro e Rua dos Barés. Os motoristas estão ficando cada vez mais sem ter por onde circular. As alternativas de trânsito são poucas, né? Vias para a gente trafegar são poucas e para a gente sair para a Zona Oeste realmente é um arrodeio muito grande para a gente chegar lá. Ontem, o Manaus Trans fez outra intervenção para evitar a passagem de veículos próximo à Igreja da Matriz e Manaus Moderna. Quem sai do centro em direção ao bairro de Educandos tem como opção apenas as ruas Isabel e José Paranaguá. Principalmente quando vai aqui para a banda Educana, aí fica meio enrolado. Quem vem ao centro de ônibus também precisa estar atento às mudanças. A partir de hoje, de acordo com a SMTU, os ônibus executivos não devem mais entrar no terminal da Matriz, que também pode ser interditado nos próximos dias. Os micro-ônibus devem descer agora pela Avenida Epaminondas e dobrar à esquerda na Rua Simão Bolívar e seguir pela Ferreira Pena. Já os coletivos, se o terminal for fechado, vão seguir pela Avenida 7 de Setembro. Com certeza o usuário é o mais lesado e prejudicado. E o próprio usuário, ele deu, já que é um plano emergencial, né, porque deveria ter feito um levantamento com a categoria, com o próprio usuário, para ver o que ele acha disso. Complicado, né? E olha só, a produção rural também está comprometida. Cerca de 14 mil famílias de agricultores amargam graves prejuízos. E os consumidores estão sentindo isso, a falta de produtos e também a alta nos preços. Alguns itens chegaram a sofrer reajustes de 100%. Quem frequenta as feiras da cidade já sentiu que os preços estão diferentes. Os preços subiram. Porque o preço que ainda está estável é o limão. Está muito caro, está muito difícil de viver. Na feira da Manaus Moderna está difícil encontrar alguns produtos. É o caso da mandioca e do pimentão, que além de escassos, subiram de preço. Antes estava 3, 3,50, a 4 e agora está 8, 7. Algumas verduras e legumes tiveram reajustes de até 100%. É o caso do feijão verde e da pimenta murupi, que passaram de 10 para 20 reais. Essa aqui, por exemplo, está vindo da terra firme, né? Município de Presidente Figueiredo. E tá, por causa das águas, tá tendo toda essa dificuldade, né? Então ela subiu bastante. A cheia do Rio Negro prejudicou plantações e o transporte de produtos agrícolas e hortaliças para a capital está cada vez mais difícil. O secretário de Produção Rural estima que os prejuízos já cheguem a 64 milhões de reais e quase 14 mil agricultores foram prejudicados no Amazonas. Mas ele aponta uma alternativa para os consumidores. Vá no feirão da CEPRO, no feirão do SIGS, do CASSAN, que são feiras, de fato, de produtor para o consumidor. Vamos falar de política. A comissão parlamentar que investiga os contratos da Prefeitura com a Águas do Amazonas finalmente anunciou os nomes das pessoas que vão depor na CPI. 3 devem ser ouvidas nesse primeiro momento. A primeira delas será Carlos Leal Vilas, presidente da Águas do Amazonas. O presidente da Arsan, Fábio Augusto Alho da Costa, será o segundo. Ele vai explicar por que a agência não tomou providências quando percebeu o descumprimento do contrato por parte da concessionária. Gerard Mestralé, presidente do Grupo Suez, também vai ser ouvido para esclarecer se realmente vendeu em 2007 a concessão do serviço para Águas do Amazonas por R$1. Que até quarta-feira esteja concluído esse trabalho e aí nós vamos ouvir essas pessoas. Políticos também vão ser chamados para prestar esclarecimentos. O prefeito Amazonino Mendes, o ex-prefeito Serafim Corrêa, que eu requerei na minha autoria, né, o ex-governador e hoje senador Eduardo Braga e assim sucessivamente. Os vereadores também querem investigar o novo contrato firmado pela Prefeitura com a Manaus Ambiental. Uma cópia do documento já foi solicitada e na terça-feira os vereadores se reúnem com o Ministério Público Estadual para analisar a papelada. A Veja seguia a história de uma campeã de maratona aquática que morria de medo do mar. E o coordenador na unidade gestora da Copa no Amazonas comenta o balanço do governo federal, que mostra que o Amazonas está bem atrasado em alguns pontos.
É logo depois do intervalo, não perca. Ela começou a nadar com 2 anos de idade e até os 22, acredite, morria de medo do mar. Agora conseguiu superar isso e se consagrou na natação de águas abertas. Essa façanha fez da nadadora Poliana Okimoto a sereia brasileira em Londres. Largada, chegada, largada, chegada. Dizem que nadador, quando treina, pensa em muitas coisas. Se isso for verdade, o que não falta para esta maratonista aquática é tempo para pensar. Poliana Okimoto tem 29 anos, 1,65 m de altura e 48 quilos. A paulista está na seleção brasileira desde 1997. Ela já venceu 13 etapas da Copa do Mundo de maratona aquática. Já foi campeã do circuito mundial. Eleita uma das 100 melhores atletas da última década, Poliana ficou em 7º lugar nas Olimpíadas de Pequim. Apesar de tamanho currículo, acreditem, até aos 22 anos, Poliana tinha pânico de entrar no mar, lugar onde normalmente acontecem as provas. Tive que perder esse medo porque eu vi que a maratona aquática era um esporte feito para mim. Já no meu primeiro campeonato mundial eu fui vice-campeã mundial nos 5 e nos 10 quilômetros, então eu falei, não é possível que justo nesse melhor esporte para mim eu vou ter medo. Mas tudo isso foi superado com a ajuda do maridão e técnico Ricardo Sintra. A programação foi feita desde janeiro visando a Olimpíada, né? E a gente está tentando fazer de tudo para que na hora da Olimpíada ela alcance o 100% dela. Agora é torcer para que Poliana supere as expectativas dos brasileiros, assim como superou o medo do mar. E prove que na terra da rainha, quem domina as águas é uma sereia brasileira. E ainda hoje, no A Crítica na TV, você vai saber mais sobre a preparação de um outro fera das águas, Felipe França, o recordista sul-americano dos 50 e 100 metros peito. O A Crítica na TV, não esqueça, começa às 6:50 da noite, não perca. Copa do Mundo 2014. O governo federal anunciou ontem que apenas 5% das obras previstas para o Mundial estão prontas. E o Amazonas é um dos estados mais atrasados em alguns itens. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o coordenador da unidade gestora da Copa, aqui no estado, Miguel Biango. Bom dia. Bom dia a vocês. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Para a gente também é um prazer. Bem, segundo o governo federal, apenas 5% das obras em todo o país estariam prontas. Agora, esse é um dado nacional. Isso reflete a realidade aqui no nosso estado? Em parte, sim. Nós temos alguns itens que precisam, logicamente, de um esforço maior para que nós possamos encontrar uma solução, que é o caso do Porto. Hoje, só para esclarecer, não temos nenhuma obra aqui pronta, não é isso? Não. As obras da Copa, todas elas dependem de conclusão até o calendário da Copa. O caso da Arena, que é o principal palco da Copa e é a obra mais importante. E é a única que também está tomando forma já. Nós já temos um cenário que você visitar a obra hoje, você já vê, quer dizer, você já consegue visualizar como vai ser o nosso estádio, né? Então isso é importante. Nós já atingimos 40% das obras, a parte mais complicada, que é a parte de suporte da Arena. Nós tivemos uma demolição do antigo estádio. E toda a parte de estrutura de fundação já foi concluída. Fizemos a parte do anel de arquibancadas inferiores, já está quase concluído. Estamos com a parte pré-moldada do anel superior, boa parte deles já injetado, já tudo pronto, os pré-moldados para serem lançados. Enfim, estamos num trabalho bem dinâmico para que nós possamos atender o cronograma sem problemas, né? Temos a questão da mobilidade urbana. Esse sim é um cenário que logicamente tem causado algum atraso, mas um atraso em relação ao cronograma próprio da solução do problema. Na verdade, o projeto de mobilidade ele atende uma demanda da cidade. Bom, principalmente. Falando ainda sobre a Arena, depois a gente passa para a mobilidade urbana. A Arena está dentro do cronograma, né? Sim. Mas surgiu um problema agora que está um pouco difícil de ser resolvido. O TCU condenou, assim, na verdade, constatou superfaturamento, né, em preços, vamos colocar as palavras corretas. O senhor vai já explicar. E também, na verdade, um sobrepreço no valor inicial do contrato. Isso. E também os jornais deram hoje, sim, superfaturamento no valor de alguns itens da obra. Enfim, há um impasse
impasse aí que está impedindo a liberação de recursos para a conclusão da arena. Como é que o governo do estado está tratando isso? Na verdade, nós vimos trabalhando isso desde o ano passado. Ô, Bianco, falando também um pouquinho a respeito disso que a Natália citou, é que a construtora responsável ela quer 120 milhões a mais, mas o governador disse que não, que já deu 499 milhões, bateu o pé, disse que não dá, né? E essa tensão, ela está se refletindo nas obras? Ainda não. Tá? Na verdade, existe um impasse em relação ao projeto executivo. Tá? A obra foi contratada com projeto básico, a construtora foi contratada dentro do seu contrato para elaboração do projeto executivo, que é o detalhamento do projeto básico que foi contratado inicialmente. Nesse detalhamento, eles encontraram alguns itens que precisavam ampliar em termos de número, de quantidade de elementos e algumas substituições de solução pelo detalhamento que foi apontado no projeto. Ocorre que esse projeto executivo resultou num valor de obra quase 120 milhões acima do que foi contratado, certo? 115 milhões, para ser mais preciso. Bem, esses 115 milhões a mais foram analisados pela Secretaria de Infraestrutura do Estado em conjunto com o TCU. Tá? Foi análise conjunta e nessa análise conjunta a Secretaria de Infraestrutura detectou 48 milhões aproximadamente de itens que estavam com preços acima dos preços praticados nas outras arenas que estão em construção também para a Copa, né? E o TCU encontrou um valor a mais, inclusive, além desses 48, eles encontraram mais outros itens que eles também discordam em comparações que foram feitas com outras arenas. E como é que esse impasse deve ser resolvido? A solução mais rápida e adequada é a adequação do valor do contrato para o que o TCU indicou como adequado. Tá? Que aí nós solucionaríamos o problema e resolveríamos de vez, e aí destravaríamos esse contrato junto ao BNDES. Foi apresentada essa demanda para a construtora, eles vão apresentar as justificativas para o Estado, e o Estado vai fazer análise crítica disso, junto com o TCU, para verificar se isso é cabível ou não em cima das comparações que vão ser feitas com as outras arenas. Tem que encontrar a justificativa do porquê que esses preços que foram apresentados estão diferentes do preço que está sendo praticado no mercado nacional. Além da arena, que outra obra é indispensável, ou seja, a gente precisa disso para a realização do evento aqui? O aeroporto. O aeroporto é fundamental porque vai ser a grande porta de entrada dos visitantes. Nós temos que lembrar que aproximadamente de 40 a 45% dos visitantes, das pessoas que vão estar na arena assistindo aos jogos, virão de fora. Além dos jornalistas, correspondentes internacionais, que vão acompanhar todo o evento e que, na verdade, são, digamos, as pessoas que nós temos que dedicar muita atenção a elas, porque são elas que vão levar as imagens de Manaus, o que está acontecendo aqui para o mundo ver. Então nós temos que ter toda uma estrutura de suporte para que essas pessoas possam, digamos, potencializar o seu trabalho e levar as imagens de Manaus para o mundo. O aeroporto deve ficar pronto até o final de 2013. Mas dezembro de 2013 é a previsão e está dentro do cronograma. Nós temos acompanhado as obras, o pessoal da Infraero tem nos aberto todos os números, nós temos toda semana temos tido relatórios deles, estão acompanhando o cronograma. E o porto para navios, né, que é um dos itens que o governo federal aponta como o de maior atraso aqui no caso do nosso estado, né? O Amazonas Manaus é a única cidade brasileira que sequer licitou, né, não é a única, na verdade tem quatro obras já iniciadas, temos duas com projeto pronto e vão ser licitadas ainda, que é o caso de Santos e Rio de Janeiro, e o caso de Manaus, que o projeto não está pronto ainda. E por quê? O projeto foi contratado há poucos dias, inclusive, pelo DENIT. Tá? Ocorre que existe um problema histórico, quer dizer, as pessoas que moram aqui sabem do problema do porto, que é o porto concedido para iniciativa privada, e existe um impasse quanto à solução que vai ser dada pelo governo federal, até porque era estadual a concessão, foi federalizado novamente, hoje a responsabilidade é do governo federal a respeito das obras do porto, e como o governo federal vai fazer um investimento nesse porto concedido, essa questão jurídica que precisa ser resolvida com o DENIT para que nós tenhamos uma solução adequada e, enfim, tenhamos um investimento novo no porto, que o porto está, inclusive, com as operações suspensas há algum tempo atrás por uma fiscalização da Capitania dos Portos, que identificou alguns problemas operacionais na condição de operação do porto, e ele está trabalhando hoje basicamente em cima de uma liminar. Bianco, a Copa, a gente precisa também se adequar no que diz respeito à rede hoteleira, né, a questão de capacitação dos profissionais, mas eu queria saber o seguinte, quantos empregos já foram gerados, direto e indiretamente, até agora, só com esse evento que deve ser realizado aqui em Manaus? Olha só, vamos falar por partes. Nós temos, por caso da Arena, por exemplo, temos aproximadamente 1.200 funcionários trabalhando nas obras da Arena diretamente, né?
fora o que os empregos são gerados indiretos por conta de fornecimento de alimentação, que a própria Andrade Gutierrez tem uma cozinha própria, mas isso gera uma movimentação econômica no entorno da arena. O monotrilho, ainda os únicos empregos gerados são da equipe que está trabalhando diretamente no projeto executivo. O BRT é a mesma coisa, são equipes setoriais. E agora, na parte de qualificação de pessoas, a preparação que os hotéis estão fazendo para terem a condição de oferecer um serviço melhor, isso sim. Já temos um volume significativo de cursos sendo oferecidos na cidade, não só pelo governo através do CETAM, mas temos aí as estruturas de SENAC, SENAI, que estão já plenamente trabalhando, visando a qualificação de pessoas, não só em relação à questão da língua, mas principalmente no aprimoramento e na qualificação do serviço que é prestado na cidade. Então, é um volume grande de ações. Temos muitas ações que não estão ainda sendo cobradas pelo governo federal através do Ministério do Esporte, mas nós já estamos trabalhando, como é o caso da segurança. Temos algumas ações relativas à inovação, muita coisa sendo feita já na cidade por conta da organização dos Jogos da Copa. Bengo, muito obrigado pelas informações aqui no Ponto Crítico. É um prazer ter aqui com você mais uma vez. Uma boa tarde. Bem, a seguir, o governador indica ex-delegado de homicídios para o lugar de Mário César Nunes e deputados estaduais e população temem que investigações do Quinteto Fantástico parem com a troca de comando. E veja também, em greve há uma semana, professores da UFAM fazem carreata para buscar apoio ao movimento. E ainda a história de uma banda que faz da mistura de ritmos brasileiros um som bem amazonense. É um instante só, não saia daí. Há quase um mês, professores das universidades federais de todo o país tentam sensibilizar o governo federal, mas aí para o investimento na educação superior, coisa que a gente está vendo que é muito pouco, né? Aqui em Manaus, mais de 300 educadores se reuniram hoje para uma carreata cidadã. Na verdade, um buzinaço próximo ao UFAM. A repórter Teia Morel foi conferir essa movimentação. Teia, como é que ficou o trânsito por lá? Os maiores pontos de impacto no trânsito foram justamente aqui na Avenida General Rodrigo Otávio e no Complexo Viário Gilberto Mestrinho. A carreata saiu daqui da Universidade Federal do Amazonas por volta de 9 horas da manhã. Conseguiu reunir o número de pessoas que eles desejavam, cerca de 300, entre professores, servidores e alunos. Esse grupo reivindica uma melhoria na universidade, melhores condições de trabalho e principalmente maiores investimentos do governo federal, porque consideram que a Universidade Federal do Amazonas está sucateada. Eles percorreram várias ruas da Zona Leste de Manaus, foram até a bola do São José, até o viaduto do São José e estão retornando para a Universidade Federal do Amazonas, onde fazem um protesto para tentar sensibilizar a população sobre as reivindicações em relação à greve da UFAM. Teia Morel para o Ponto Crítico. Obrigada, Teia. A Polícia Civil do Amazonas tem um novo delegado-geral, é Josué Rocha de Freitas, que já comandou as delegacias de homicídios e roubos e furtos e chefiou também o Departamento de Investigação do Narcotráfico. E ele assumiu o lugar de Mário César Nunes, que pediu exoneração depois das denúncias de fraudes no concurso para delegado. A saída de César Nunes foi comemorada na Assembleia Legislativa. Os parlamentares consideram a saída de Mário César positiva. Eu entendo que a iniciativa do delegado geral do Amazonas foi uma atitude de despreendimento, uma iniciativa pessoal e há de se louvar a atitude de maneira espontânea. Mas para eles, isso não é suficiente. Agora, os deputados esperam a exoneração dos 5 candidatos, nomeados delegados irregularmente com a ajuda de Mário César. Que bom que ele saiu, mas ainda falta anular o ato de nomeação dos 5. Ora, o delegado pede demissão, mas os que entraram pela janela continuam nos seus cargos. Isso não existe. Ainda falta o que é principal, que é a demissão dos 5. Ele praticou uma espécie de nepotismo, né? Nepotismo não é só você nomear o seu filho para um cargo, é também você protegê-lo, né? E nós sabemos que isso tornou insustentável a situação dele em conjunto com outras irregularidades. O chefe da Casa Civil, um dos integrantes da comissão que investiga as irregularidades na nomeação do quinteto, disse que a maior parte do trabalho foi concluída. Como é que fica essa questão do prazo para que a comissão se manifeste? Eram 15 dias a contar de quando exatamente? Da nomeação e da indicação do nome do último membro, que foi da OAB. Isso aconteceu no dia 10, então ela começa, os 15 dias começam a contar do dia 11 e terminarão no dia 26, no sábado.
A comissão pode recomendar ou não a exoneração dos 5 delegados. A decisão final depende do governador Omar Aziz, que recebe o relatório da comissão até a próxima segunda-feira. Nas ruas, a população espera que o caso não se encerre com a troca do delegado-geral. Eu acho um absurdo, é um escândalo isso, corrobora com nepotismo e com tudo que a gente está tentando ir contra, né? Então acho que não adianta cair um, tem que cair todo mundo e começar tudo de novo, da maneira correta, do jeito certo. Eu acho isso errado, porque eles não obtiveram a classificação como aqueles que estudaram, se dedicaram. Que está vendo aí um apadrinhamento, eu acho que isso está tudo errado, tem que ser revisto. Bem, e o novo delegado-geral aí da Polícia Civil do Amazonas vai ser empossado hoje à noite durante a formatura dos mais de 1.800 policiais do Ronda no Bairro. Mas hoje pela manhã ele já participou da primeira reunião de trabalho com o governador Omar Aziz para traçar aí as diretrizes para a nova gestão. Entre as metas está a união da Polícia Civil e também a integração dela com a Polícia Militar. Newton Corrêa, ainda falando do caso Quinteto Fantástico, né? Tudo indica que o governador vai recomendar, essa comissão vai recomendar para o governador a exoneração dos 5 delegados. Mas isso não encerra a questão, isso não é suficiente, né, Newton? Porque, ao que parece, tinha uma coisa ali meio institucionalizada, né? Porque não foi só o Mário César Nunes que mandou nomear, isso passou pelo CETAM, que é um órgão do Estado, passou pelo próprio gabinete do governador. Como é que o Omar Aziz deve proceder? Passou pela Controladoria. Bem, esse episódio dá um recado para o governo. Para que ele não tenha novas surpresas, ele precisa aprimorar o sistema de controle do governo. Pois é, Newton, e vamos falar agora de sucessão municipal um pouquinho, deixando de lado o Quinteto Fantástico. A gente está vendo aí o PR de Alfredo Nascimento e o PMDB de Eduardo Braga ensaiando uma reaproximação, numa espécie de namoro. Será realmente possível uma aliança deles aí para essa eleição? Bem, e reafirma a arte que eles têm de dividir e de adicionar ao mesmo tempo, de brigar e de se reconciliar, que é uma arte nesse grupo político. Só a gente lembrar que em 2010 PMDB e PR estavam completamente rachados. E agora 2012 tem essa possibilidade. Na semana passada era um assunto de que inclusive Braga e Alfredo já tomam um café na mesma xícara. E ontem um episódio novo, um líder do PMDB, o presidente nacional do PMDB, procurou um cacique do PR tentando convencer o PR a compor com o PMDB aqui em Manaus. Pois é, Newton, mas o PR fala aí em, de repente, lançar o nome de Henrique Oliveira. O PMDB já vem com Marcos Rota. Numa composição, quem seria o majoritário? Eu acho que nessa composição não sobra para nenhum e para nem outro. Eu acho que nessa composição aí o PR está fora, porque tem um outro partido aí na questão que é o preferencial para compor a vice do PMDB, que é o PT. O PT é o partido preferencial para compor com o PMDB. E por falar em PT, Newton, a gente vê aí, em Recife, por exemplo, o PT sinalizou com candidatura própria, mas pode ter uma intervenção nacional do partido lá? Como é que é isso? A decisão acontece agora à tarde, no Diretório Nacional do PT, em São Paulo. Essa decisão vai mandar um recado para todo o Brasil. O PT deve decretar uma intervenção na decisão tomada em Recife. Deve mudar o resultado para agradar o PSB do governador Eduardo Campos. Se isso acontecer, significa que o PT em todo o país, enquanto não resolver a situação de São Paulo, se tornará uma grande nau à deriva. Ok, Newton, muito obrigada pela participação. Obrigada, uma boa tarde. Assim a gente encerra o Ponto Crítico de hoje. Uma boa tarde para você e até amanhã. Até amanhã.